Bem-vindo ao canal Salmos e Provérbios. Compartilhe esses vídeos para ajudar a divulgar a mensagem de salvação. Lembre-se de ativar as legendas e aproveite o vídeo. Salmo 78. A salvação do povo infiel. Masquil de Asaf. Meu povo, escutai meu ensino, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos. Para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos. A fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Ele fez maravilhas à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fez que o atravessassem, fez as águas ficarem como um muro. Também os guiou de dia por uma nuvem, e a noite toda por um clarão de fogo. No deserto, partiu rochas e deu-lhes de beber à vontade, águas que enchem as profundezas. Da pedra fez sair fontes, e fez correr águas como rios. Mesmo assim, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Provocaram a Deus no coração, pedindo comida segundo o seu próprio gosto. Também falaram isto contra Deus: por acaso, pode Deus preparar uma mesa no deserto? Por acaso, dará carne ao seu povo? É verdade que ele feriu a rocha e as águas fluíram, ribeiros jorraram a valer, mas ele poderá dar-nos alimento ou preparar carne para seu povo? Quando o Senhor os ouviu, indignou-se e lançou fogo contra Jacó, enfureceu-se contra Israel. Porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Contudo, ele ordenou as altas nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para que comessem e deu-lhes cereal dos céus. Cada um comeu o alimento dos poderosos, mandou-lhes comida com fartura. Fez soprar nos céus o vento oriental, e pelo seu poder trouxe o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e um bando de aves como a areia do mar. E as fez cair no meio do acampamento em volta de suas tendas. Então eles comeram e se fartaram, pois deu-lhes o que desejavam. Mas não estando satisfeitos, quando a comida ainda estava na boca, a ira de Deus se acendeu contra eles, e ele matou os mais fortes, e sim, derrubou os jovens de Israel. Mas, mesmo assim, eles pecaram, e não creram nas suas maravilhas. Por isso, fez seus dias se dissiparem em um sopro, e seus anos, em repentino terror. Quando ele os castigava com a morte, então o procuravam, arrependiam-se, e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Mas eles o adulavam com a boca, e com a língua mentiam para ele. Pois seu coração não era constante para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Mas ele, sendo compassivo, perdoou-lhes a maldade e não os destruiu, pelo contrário, muitas vezes desviou deles sua ira e não se enfureceu contra eles. Porque se lembrou de que eram frágeis, como um vento que passa e não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o ofenderam no lugar ermo. Voltaram atrás e tentaram a Deus, provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder, nem do dia em que os resgatou do adversário. Nem de como realizou seus sinais no Egito, e suas maravilhas no campo de Zoã. Convertendo em sangue os rios, para que não pudessem beber das suas correntes. Também lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Entregou suas colheitas às larvas, e o fruto do seu trabalho, aos gafanhotos. Destruiu suas vinhas com granizo, e seus sicomoros, com geadas. Também entregou seu gado ao granizo, e seus rebanhos, aos raios.
Lançou contra eles o furor da sua ira, a fúria, a indignação e a angústia, como uma legião de anjos destruidores. Deu livre curso à sua ira, não os poupou da morte, mas entregou a vida deles à praga. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas tirou seu povo como ovelhas e como um rebanho o conduziu pelo deserto. Guiou-os com segurança, de modo que não temeram, mas seus inimigos afundaram no mar. Sim, conduziu-os até a fronteira da sua terra santa, até o monte que sua mão direita conquistou. Expulsou as nações da presença deles, dividindo suas terras por herança e fazendo as tribos de Israel habitar em suas tendas. Contudo, eles tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos. Mas se rebelaram e agiram com infidelidade para com seus pais, desviaram-se como um arco traiçoeiro. Pois o provocaram à ira com seus altares e lhe incitaram ciúmes com seus ídolos. Quando ouviu isso, Deus se indignou e rejeitou totalmente Israel. Então, ele abandonou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens, entregando seu poder ao cativeiro e sua glória na mão do inimigo. Entregou seu povo à espada e se enfureceu contra sua herança. Destruiu seus jovens pelo fogo e suas moças não tiveram cântico nupcial. Seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não fizeram luto. Então, o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro motivado pelo vinho. E fez retroceder a golpe seus adversários, e entregou-os ao desprezo perpétuo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Edificou seu santuário como os lugares elevados, como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu Davi, seu servo, e o tirou do cuidado das ovelhas. Ele o trouxe da lida com as ovelhas e suas crias para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com mãos hábeis. Não vá embora ainda. Mais vídeos estão esperando por você. Você já assistiu a este? Não se esqueça de se inscrever, é grátis. Cuide-se e seja abençoado.